Agora, se eu soubesse as categorias que eu ia utilizar, eu não precisava de fazer a pesquisa. Porque a categoria você não traz de fora. Eu vou extrair do meu objeto essas categorias. O que eu quero dizer é que quando te pedem quais são as categorias que você vai utilizar, se você sabe as categorias constitutivas do seu objeto, você já conhece o seu objeto. Você vai conhecer de fato ao fim da pesquisa. Você tem, notem, pressupostos teórico-metodológicos. Tá? Esses você precisa ter. Você não começa uma pesquisa do zero. A gente pesquisa com determinado objetivo. Aqui, ó, Marx quer extrair do objeto aquilo que lhe é próprio. Eu vou puxar muito pela cabeça de vocês. Vocês acham que um belo dia, depois de 10 anos de pesquisa lá no Museu Britânico, lá na biblioteca, Marx levantou-se e disse: já sei como estudar o capitalismo. Eu vou criar a teoria da mais-valia. E aí ele inventou Mehrwert. Mais-valia, hoje querem traduzir por mais-valor, sobrevalor, não importa. Você acha que foi assim? Marx não era Durkheim nem Weber. Aqui, ó, nessa reprodução, o sujeito não põe nada no objeto. Nós estamos nas antípodas do pensamento weberiano, viu? Onde você vai fazendo atribuição de sentido até encontrar aquele que é mais abrangente. Aqui, ó, o sujeito tem que extrair do objeto as suas categorias constitutivas. Marx não inventou a mais-valia, Marx não inventou a exploração, Marx não inventou a acumulação, Marx não inventou a valorização, nada disso. Está lá no objeto. Isso significa, atenção, nessa ótica, nessa perspectiva, isso não vale para Weber, não vale para Durkheim, atenção. Significa que o sujeito recepciona, o sujeito recebe as categorias, as regularidades, as leis, nós vamos falar de lei agora mesmo, do objeto, mais expressamente, do movimento do objeto. O sujeito que pesquisa reproduz cá na cabeça o movimento do objeto. Aí dirão vocês, então o sujeito é um espelho diante do qual se movimenta o objeto? Ah, se fosse assim, ia ser uma doçura, não é? Há por trás de tudo isso duas concepções. E aí vocês devem estar pensando, mas é coisa demais. É coisa demais mesmo. Marx não dá para a gente aprender lendo os livros da Martha Harnecker. Materialismo histórico em 10 pílulas homeopáticas. Olhem cá, por trás daquilo ali, estão duas ideias básicas. Primeira ideia. Ser é movimento. Tudo aquilo que parece que está cristalizado está em movimento. Ser é movimento. Essa ideia é uma ideia comum a todos os teóricos da modernidade. Todos. Não tem diferença. Nenhum deles acha que o mundo
ao contrário do que atribui aos pobres e aos positivistas, que o mundo é um conjunto de coisas estáticas. Para todos, ser é movimento. O problema não está em discutir o movimento, está em discutir a natureza do movimento. E quanto a isso, Marx tem um pai. Que é o senhor Hegel. Quem quer separar Marx de Hegel quer esterilizar o pensamento de Marx. Hegel é aquele pensador que foi capaz de perceber que ser é movimento, mas mais, que é movimento autodinamizado pelas contradições que contém. É isso que caracteriza a concepção de dinâmica de Marx. Não é simplesmente que o mundo é dinâmico, é que o mundo tem seu dinamismo automovido. A dinâmica é interna, é imanente. O ser é movimento porque ele é um campo de tensões, é um campo de contradições. E é a existência dessas contradições que dinamiza o ser. Essa é a primeira ideia que está por trás disso aí. É o débito de Marx com Hegel. Marx não é igual a Hegel, viu? Hegel pensava o movimento em termos de movimento do espírito. Marx pensa esse movimento como um movimento que permeia toda a realidade material e as suas expressões anímicas no cérebro dos homens. Se a primeira ideia, ser é movimento contraditório, com colisões, com confrontos, e que se resolvem por rupturas, por rompimentos. E a segunda ideia está aí. É que esse movimento põe categorias que são específicas, que são categorias que não valem para todos os tipos de ser. Para Marx, o que está por trás disso não é apenas que o ser é um ser em movimento, mas está a especificidade dessas categorias. Vamos lá ver. O ser que nós conhecemos tem níveis. O ser é unitário, mas ele não é identitário. Atenção, é preciso distinguir unidade de identidade. O mundo, tal como nós o conhecemos, é uma unidade, mas não é uma identidade. O mundo é uma unidade de diversidades. O ser que nós conhecemos se mostra em pelo menos 3 modalidades. A primeira modalidade é o ser inorgânico. Característica desse ser: ele não se reproduz. Peguem, por exemplo, o mundo mineral. Uma
das características centrais do mundo mineral é que ele não se reproduz. É aquele ser que lá no curso primário os professores diziam para a gente que era o ser inanimado, lembram-se? Esse é um nível do ser, mas isso não esgota o ser. Há um segundo nível do ser, que é o ser orgânico, que é aquele ser que se reproduz e que, por isso, é de muito maior complexidade que o ser inorgânico. Notem que eu não estou falando aqui que o ser inorgânico é um ser simples. Pensem na estrutura atômica da matéria, que nós já conhecemos bastante, mas ainda não esgotamos o seu conhecimento. O ser inorgânico é extremamente complexo, mas o ser orgânico é ainda, mesmo nas suas expressões mais elementares, pensem numa ameba, é muito mais complexo do que o ser inorgânico. Ele tem a propriedade da vida e da reprodução. Olha como o nível de complexidade cresce quando você passa da consideração do ser inorgânico ao ser orgânico. E há uma terceira modalidade, é o nível de ser, que supõe as duas primeiras, mas não se identifica com elas. É o ser social, esse ser que está aqui, ó, que se expressa em cada um de nós, que é, atenção, infinitamente mais complexo que o já extremamente complexo ser orgânico. Não há três seres, há três modalidades de ser, três níveis do ser, que se diferenciam pela sua complexidade. A ciência até hoje não nos mostrou, ou não nos demonstrou, como é que se deu, atenção, o salto do ser inorgânico ao ser orgânico. E nós ainda não sabemos com precisão como é que se dá o passo do ser orgânico ao ser social. Mas uma coisa a gente sabe. Primeiro, o ser orgânico e o ser social dependem da existência do ser inorgânico. Dependem. O pão que os senhores comeram hoje de manhã saiu lá do trigo. Está claro essa vinculação do ser social, da nossa reprodução como ser social e da reprodução do ser orgânico, não é? O ser inorgânico independe da existência dos dois outros níveis. Mas a inversa não é verdadeira. Eu posso supor uma hecatombe nuclear, posso supor uma tragédia cósmica, ou posso supor qual vai ser o futuro desse planeta se deixarmos a Coca-Cola, a IBM gerir do mundo, não é? Eles vão destruir a sociedade e a natureza, mas não toda. A natureza inorgânica sobreviverá. O que eu estou dizendo aqui é que vossas excelências são seres orgânicos. Se vossas excelências não metabolizarem nas próximas 120 horas minerais, vitaminas e proteínas, o ser orgânico de vossas excelências vai colapsar. Vocês vão morrer. Mas o ser social de que vocês são portadores depende dessa, permitam-me a expressão, infraestrutura orgânica. Depende delas, mas não se esgota nelas. Nós temos uma qualidade
que não existe na natureza, orgânica ou inorgânica: a sociabilidade. A sociabilidade depende da estrutura orgânica nossa, que por sua vez depende da natureza. Estrutura orgânica que é parte da natureza, mas que não se reduz à natureza. Então, atenção, esse é o ponto importante. Leis e categorias teóricas sobre esse ser, todos eles em movimento. Todos em movimento contraditório, intimamente vinculados. Um exemplo é óbvio, não é? Nós temos uma expressão do mundo mineral, o petróleo. Isso é mundo mineral, é natureza inorgânica. Tudo que a gente sabe é que o petróleo é resultado da fossilização de matérias orgânicas. Olha como um ser pode se transformar em outro. Mas notem, cada um desses níveis tem uma dinâmica que lhe é específica. E se eu translado, se eu transfiro a legalidade de um para outro, esse é um procedimento epistemologicamente ilegítimo, e que frequentemente tem implicações políticas muito claras. Olha cá, eu vou dar o exemplo dessas implicações políticas apelando para um lugar comum absolutamente falso. Imaginemos que Charles Darwin tenha dito que o processo de seleção das espécies deu-se porque as mais fortes ganharam a luta pela sobrevivência. Isso é uma mentira. Charles Darwin não põe na guerra entre as espécies nenhuma ênfase. O que Darwin escreveu é que aquelas formas vivas com maior capacidade de adaptação são as que sobrevivem. Mas vocês sabem que de uma simplificação do pensamento de Darwin surge aquela ideia segundo a qual os mais fortes é que triunfam. Nós vamos admitir, atenção, até que isso fosse verdade. Não é. Pobre Charles Darwin já foi suficientemente vilipendiado. Mas vamos admitir que seja verdade. Eu não posso estender isso para a vida social. Porque a legalidade da vida social, legalidade não é no sentido jurídico, das leis, que amor, é diferente da natureza. Mas quando eu faço essa extensão, eu justifico claramente o colonialismo eurocêntrico sobre as suas periferias, não é? Olha a implicação política. Pensem nas políticas de eugenia. Agora vocês, por favor, não precisam voltar ao fascismo, não. No finalzinho dos anos 90, no finalzinho dos anos 80 e na entrada dos anos 90, o pessoal da educação deve conhecer bem isso, um pool de universidades americanas patrocina uma pesquisa para, atenção, final dos anos 80 e início dos anos 90, para saber do rendimento dos estudantes no ensino fundamental norte-americano. E depois de pesquisas científicas, com doutores, pós-doutores, só gente qualificada, eles constataram que os filhos dos imigrantes da América Central e os filhos de negros apresentavam um baixo rendimento escolar. E publicaram essa pesquisa da Kilwell-Bells, a tradução é a curva dos sinos, onde se provava cientificamente que filho de preto e filho de chicano era menos inteligente. Não é por acaso esse tipo de pesquisa, não é?
como se elementos genéticos dessem fundamento a comportamentos sociais. Toda vez que a gente desloca uma legalidade, admitindo-se que ela seja comprovada, de um plano do ser para o outro, nós estamos cometendo graves equívocos. Há categorias, e agora mesmo vou dizer o que é uma categoria para Marx, né? Há categorias que são específicas desses níveis de ser. Um último exemplo para clarificar isso. Os estudantes acham, não é, que a gente ensina a eles, né? Posso garantir para vocês que os estudantes estão completamente equivocados. O bom professor, isso vale para o bom professor, não é para um professor qualquer. O bom professor aprende com os estudantes. Estava dando uma aula tematizando isso, ali no campus da Praia Vermelha, no anexo. Quem andou pela UFRJ conhece o anexo. Um prédio fora que tem uma vista bonita, eu estava no 2º andar. Depois de uma daquelas greves infindáveis nossas, estávamos dando aula em fevereiro, um calor de cão, não é? Eu vestido assim, e as meninas de shortinho, e os rapazes de camisa sem manga. Aí eu estava falando sobre uma categoria, a categoria de liberdade. E aí, caracterizei o que é liberdade, né? Do ponto de vista de Marx, por favor. Isso não vale para Durkheim, não vale para a nossa conversa cotidiana. Em Marx, o que é liberdade? É a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. É isso que é liberdade. Por exemplo, vem aí o feriado, é depois da manhã, não é? Todos nós aqui nessa sala somos livres para escapar desse verão escaldante e passarmos esse fim de semana prolongado em Paris, onde a primavera está explodindo. Todos nós somos livres para isso. Ao contrário, por exemplo, dos cubanos, não é? Aquela ditadura horrorosa. Felizmente o Obama foi lá e vai dar um jeito, não é? Os cubanos não podem viajar. Nós não, nós somos livres. Por que nós não vamos esse fim de semana para Paris? Eles não vão porque não querem. Vocês são livres para isso, não é? Bela liberdade essa, né? 1.444 dólares ida e volta pela Air France, fora das promoções, mais 5 dias em hotel em Paris. Mas vocês não vão porque não querem. Não, vocês não vão. É porque vocês não têm uma coisinha chamada grana. Portanto, essa liberdade que vocês têm de ir para Paris, estou olhando para certas pessoas, ela só é real para certas pessoas. Fora disso, isso não é liberdade. Vocês não têm a opção de escolher entre duas alternativas concretas. A alternativa concreta que vocês têm é ficar no Gama. Ponto. Eu dava essa aula, escutem, eu dava essa aula para uma turma de graduação e disse, olha, liberdade só existe para o ser social. E liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas factíveis. Não há liberdade na natureza. Então, uma menina, claro, né? Eu com a cabeça quente e a menina de shortinho, toda gostosinha, olha para mim e diz assim, professor, a minha ideia de liberdade é tão diferente da do senhor. Eu disse, então qual que é a sua ideia de liberdade? Estávamos no verão. Ali o campus, no anexo, você vê bem aberto. A menina olha e diz assim, olha lá, professor, é aquela andorinha voando. Aquilo para mim é a imagem da liberdade. Como é que você responde a isso? É um pássaro voando. Eu disse, não, você está absolutamente enganada.
Essa andorinha não é nada livre. Você já viu a andorinha voando aqui tão belamente em julho, agosto? Eu disse, você é aqui do Rio? Ele disse, sou. Você viu a andorinha aqui em julho e agosto? Não, ele disse, pois é. Essa andorinha não escolheu vir aqui não. Ela é uma ave de arribação. Ela é comandada por um DNA a migrar. Ela não está aqui para fazer turismo, não. Não tem liberdade na natureza, mas a ausência de liberdade na natureza se justifica porque há uma outra categoria sem a qual a liberdade é impensável, que é a categoria de teleologia, de intencionalidade, de finalidade. Eu posso perguntar, notem, por que uma laranjeira dá laranjas? Por que uma macieira dá maçãs? Mas eu não posso perguntar para que a macieira dá maçã. A não ser que eu acredito que está ali, não é? Para Adão e Eva, num passeio idílico, passarem diante da macieira, a cobra buzinar no ouvido da Eva, e a Eva, com a sua maldade, induzir o pobre do Adão a morder. Não há teleologia, não há finalidade, não há intencionalidade na natureza. Só pode haver liberdade para aquele tipo de ser que pode desenvolver uma intencionalidade, que pode antecipar aqui na sua cuca o que ele quer. Neste sentido, notem, pensar uma teoria social é pensar a constituição do ser social. Pensar, notem, que para além dos substratos naturais, orgânicos e inorgânicos, nós somos outra coisa. Nós somos metabolismo, circulação, pulsões, instintos. Nós somos isso, nós somos... Eu devo informar vocês algo que vocês se esquecem. Nós somos animais. Nosso ciclo de vida obedece à legalidade da vida animal. Mas nós não somos só animais. Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo aqui é maior de, suponho, de 18 anos, não é? Senão agora mesmo vem um pastor e bota um projeto que eu estou ensinando sexo às crianças. Todo mundo que está aqui numa sala, nesta sala, é maior de 18 anos. Tem pulsões reprodutivas e sexuais. Nisso eu quero garantir que vocês são igual ao meu cachorro. Mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A diferença está apenas em que no meu cachorro essa pulsão é reprodutiva. Então, ele não escolhe entre uma cadelinha magra e uma cadelinha gorda, entre uma cadelinha malhada e uma cadelinha de pelo liso. Tem uma cadela em cio, ele vai lá e a cobre. É assim que se passa entre nós? Não, né? Felizmente. Os rapazes não estão pulando aqui em cima das moças. Não é? Atenção! Entre nós, essas pulsões se realizam através de mediações, através da linguagem. Entre nós, há sistemas de mediação que constituem a cultura. Certamente tem alguém aqui, não é? Que diante da reação de uma pessoa, de um amigo, de um colega, diz assim, mas eu adoro fulano, ele é tão espontâneo. Eu detesto a espontaneidade. A espontaneidade é do meu cachorro.
Estou andando em casa, às vezes piso no rabo dele. Quando piso no rabo dele, ele se volta para me morder. Isso é espontaneidade. Nós não. Nós operamos com um sistema de mediações. Tanto mais mediatizada é a nossa vida, mais socializada ela é. Atenção, mais socializada ela é. Num outro contexto, eu diria, mais humanizada ela é. Nós somos animais, mas ao contrário do reino animal, mesmo nas suas formas mais avançadas, cada vez mais na história, a nossa naturalidade é direcionada, é regulada por determinações que não são naturais. Não são. Como é que eu estou me comunicando com vocês? Através de algo chamado linguagem articulada. Pelo amor de Deus, não é linguagem só não. É linguagem articulada. Eu nasci numa comunidade, como vocês, onde, sobre um número finito de fonemas, creio que os da língua portuguesa são 29 ou 30, fonemas, não é letra. Letra é grafema, é representação do fonema. Sobre um número finito de fonemas, eu tenho a possibilidade de construir um universo de significações que é infinita. É isso que é linguagem articulada. Nenhum outro ser tem linguagem articulada. Só esse ser que está aqui, que é o ser social. E isso não é natural. Isso é aprendido. É aprendido. Se eu tivesse nascido numa comunidade do norte do Alasca, a minha linguagem articulada seria outra. E não vale o exemplo do papagaio, que só reproduz. É este ser que é objeto da pesquisa de Marx. O ser social. Com essas percepções, e ainda temos tempo, com essas percepções Marx vai mais adiante. Esse objeto aqui, ó, é inesgotável. A sua riqueza é infinita. E porque ele está em mutação. Olha lá um dos pressupostos. É movimento. É transformação. Esse objeto está em transformação. Então, meu conhecimento dele nunca é exaustivo. Só é exaustivo quando, num momento histórico determinado, a forma peculiar desse ser se transforma tão substantivamente que ela deixa de existir como tal. Aí eu posso estudar esse ser porque ele se esgotou. Exemplo claro. O capitalismo. O modo de produção capitalista. Marx começou a estudá-lo no século XIX. Morreu em 1883. Não esgotou o conhecimento do modo de produção capitalista. E hoje, esse modo de produção capitalista apresenta processos e fenômenos que Marx não conheceu. Nós só vamos conhecer integralmente o modo de produção capitalista quando ele estiver aposentado. E eu espero que a próxima reforma da Previdência não lhe dê vida muito longa. Hoje é possível conhecer exaustivamente o modo de produção feudal, ou o modo de produção escravista. Agora, o capitalismo, esse é um objeto que está aí, ó,
anacronizando certos processos seus e fazendo emergir novos processos. Isso significa o quê, meus amigos? Que a riqueza desse objeto, agora, por favor, atenção, não pode ser tomada por um sujeito que é um mero espelho passivo. Eu comecei a dar essa volta toda nesse lugar aqui. Eu disse, olha, o sujeito não é um mero receptor. Ele tem que extrair do objeto as suas características, as suas leis.